Olá, sejam muito bem-vindos a mais um BTG Asset Talks. Eu sou Maria Fernanda Violatti e a nossa conversa hoje é sobre um tema que segue em alta, os fundos imobiliários de logística. Esse segmento se consolidou como um dos mais resilientes dentro do universo dos fundos imobiliários e muito disso vem da transformação no comportamento de consumo. Com o crescimento do e-commerce e a digitalização das cadeias de suprimento, os galpões logísticos passaram a ter um papel estratégico dos portfólios, oferecendo previsibilidade de renda, baixa vacância e potencial de valorização patrimonial. Nesse episódio, a gente vai mergulhar nesse universo, entender por que esse segmento tem sido um dos mais resilientes do mercado e o que os gestores estão fazendo para capturar valor em meio a um cenário cada vez mais seletivo. Se você investe em fundo imobiliário ou pensa em investir, fica com a gente, porque nesse papo você vai conhecer mais do pensamento e estratégias desse time que está por trás dos fundos logísticos mais relevantes do Brasil. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui, Fernando Crestana, Rui Ruivo e Francisco Tavares. Oi, Mafê, tudo bem? Obrigado. É um prazer aqui contribuir com o podcast. Sempre uma honra estar aqui um pouco a falar da nossa franquia de logística. Obrigado aí pelo convite, Mafê. Mafê, obrigado pelo convite. É uma honra poder aqui contribuir um pouco com a nossa visão estratégica da franquia de logística. Ótimo. Entre 2019 e 2024, a demanda por galpões modernos cresceu de forma consistente, refletindo tanto o avanço das operações digitais quanto a profissionalização do setor logístico no Brasil. Hoje, os fundos imobiliários de logística respondem por mais de 20 bilhões de reais em valor de mercado, com uma vacância média que caiu de 2 dígitos para níveis historicamente baixos recentemente. Além disso, o cap rate das operações logísticas vem ajustando a realidade de um mercado mais competitivo e ao mesmo tempo em que vemos uma maior sofisticação nos contratos como o BTS e também mais contratos atípicos. Diante de um cenário macro que começa a se estabilizar, o segmento logístico tem se consolidado como uma das principais apostas dos investidores institucionais e também pessoa física que buscam ativos resilientes, indexados à inflação e com grande potencial de valorização. Dado esse crescimento robusto do setor logístico nos últimos anos e com a redução de vacância, um aumento também do interesse aqui do público e evolução da qualidade dos ativos, como que vocês, esse time de gestão aqui tão renomado, enxergam o momento atual para o segmento dos fundos imobiliários de logística? Mafê, mais uma vez é um prazer contribuir com o podcast, obrigado. Eu acho que o reflexo desses números que você passou é um pouco do que a própria área vem se transformando, né? A gente de 7 anos para cá, a gente investiu muita energia e esforço aqui desse time e de todo mundo que contribui com esse time no crescimento da franquia logística aqui do banco. Hoje, a gente já está aí com quase 11 bi sob gestão em logística, tá? Só na plataforma de logística. Isso, em essência, são 4 franquias que a gente conseguiu montar ao longo desse tempo. Em essência, conhecemos bem aí o BTLG, que acho que a ideia é falar bastante dele ao longo da conversa. É um fundo com quase 5 bi aí de patrimônio. Temos também o BTLC, que é a nossa franquia com a LogCP, que também está caminhando para 1,5 bi. E temos o mais recente BTLA, a iniciativa de desenvolvimento em Cajamar para o Mercado Livre. E agora a gente já está na praça com o BTLP, que é um veículo também para investimento em outros ativos também prime e logísticos. Mas, enfim, respondendo um pouco a sua pergunta, a gente tem trabalhado muito para acompanhar o que está acontecendo no nosso mercado imobiliário. E esses números que você passou, eles fazem muito sentido. Você vê que, você mencionou 2018, 2019, foi quando começou uma grande transformação desse parque. Você volta aqui um pouco no tempo, você vê que todo o nosso parque brasileiro de logística AAA, ele era na ordem de 13 milhões de metros quadrados. Brasil. Hoje só São Paulo já bate 20 milhões de metros quadrados, ou seja, 6, 7 anos depois, o estado de São Paulo já tem 50% mais área logística do que todo o Brasil tinha nessa janela que você mencionou. Só que naquele momento o Brasil tinha 25% de vacância. Hoje o Brasil, já com quase 30 milhões de metros quadrados, ele tem uma vacância de 1 dígito, como você falou. Então isso sim mostra um setor promissor, um setor que vem crescendo com muita força e ainda muito aquém do seu potencial. Se compara com outras praças fora do Brasil, México tem mais de 100 milhões de metros quadrados, a cidade de Los Angeles, a cidade de Dallas, cada um com mais de 100 milhões de metros quadrados, e cada um desses 3 lugares com vacância virtualmente zero, ou seja,
a gente está, assim, muito aquém do nosso potencial, crescendo bastante com consistência. Tentando entender um pouquinho das nossas particularidades no mercado brasileiro, então falando de um país de dimensão continental, tem quase 8 milhões de quilômetros quadrados, enfim, um pouco menor do que os Estados Unidos, um pouco menor do que a Europa, e 65%, quase 70% disso é uma malha rodoviária. Então existe uma grande necessidade de usar isso bem num país onde, infelizmente, a infraestrutura ela não deve se transformar no curto, médio prazo, então por muito tempo vai continuar assim. O operador logístico ele tem aí uma representatividade muito grande do custo de diesel dentro dos seus custos totais, na ordem de 35% até 50%, ou seja, é muito sensível para esse player custos como o diesel, como o imposto, que eventualmente chega até 30% do seu faturamento. Então, para esse player, ele está bem posicionado, próximo do seu público-alvo, isso é muito importante. E aí você vem aqui por trás, como, por exemplo, estamos vendo aqui quase 50% das cargas que circulam hoje no Brasil, elas circulam vazias, por uma questão de ineficiência de frete de retorno. Então, assim, olha a importância que é para esse player estar bem posicionado, tá com menos pedágios possível, próximo do seu público consumidor. Então, a gente vem entendendo essa dinâmica e investindo muito onde a gente consegue garantir esse maior conforto, que é nas principais praças. Então, a nossa dinâmica aqui de posicionamento de marca vai muito nesse sentido. Muito bom. Isso a gente está falando de um mercado com os preços em alta, uma vacância controlada nas principais regiões e também novos empreendimentos que já saem até com pré-locações e compressão de cap rates. Então, nesse cenário, uma seletividade ela se tornou até essencial. E aí eu queria entender do ponto de vista de vocês, né, a gestão ativa ela ganha cada vez mais importância, né? Ela é uma ferramenta valiosa para capturar justamente valor e preservar o retorno dos fundos logísticos. A BTG Asset ela se tornou uma das maiores players de logística do Brasil e possui hoje quase 3 milhões de metros quadrados com histórico de transações emblemáticas que agregaram muito valor aos cotistas nos fundos. Além disso, também, é claro, né, você mesmo mencionou, as sinergias internas. Então, eu queria entender aqui na visão de vocês, do time de gestão, quais são os principais pilares de uma gestão ativa bem-sucedida, nesse segmento principalmente, e quais são os tipos de decisões táticas e estratégicas que fazem diferença no resultado dos fundos hoje? Perfeito, Mafê. Acho que, em complemento aqui à pergunta anterior, a gente costuma, né, quem está acostumado aqui com a gente sempre tem algumas regrinhas de bolsa que a gente costuma falar por aí, como comprar no atacado e vender no varejo, né? Tem um pouco da nossa sistemática aqui da operação para logística, que acho que esse porte grande acaba permitindo a gente fazer, né? Mas tem uma que nós três aqui, e obviamente os nossos times repetem muito, que é uma máxima do mercado imobiliário, que é o tripé, né? Da AAA, qualidade construtiva, localização prime e crédito de ponta. Então isso é mesmo uma filosofia nossa, não por menos que a gente sempre repete isso, né? Cada um aqui, os nossos times. A gente tem hoje como perfil do nosso portfólio, desses quase 3 milhões de metros quadrados que você mencionou, vou dizer aqui que virtualmente 95%, 97% disso é AAA, qualidade construtiva. Assim, seguramente grande parte desse portfólio, se não quase inteiro, são mesmo imóveis de ponta, né? E eu vou dizer que pelo menos 80% disso tudo, ele é muito concentrado em São Paulo, né? Então, você já falando de location, então é muito concentrado em São Paulo, estado de São Paulo. Só para destacar uma questão, né? Quando a gente está muito concentrado em ativos AAA no estado de São Paulo, o mais próximo possível do raio 30, raio 45 de São Paulo, o que tem implícito aí? A gente está falando aqui que é um mercado hoje que São Paulo representa 25% do PIB brasileiro. É uma força econômica muito grande. É 20% da população brasileira, com mais de 40 milhões de pessoas aqui, né? E você tem agora também uma questão tributária de deslocamento para o eixo de consumo. Então, assim, para a gente vai criando todo um sistema onde a nossa tese está muito bem protegida. Na primeira pergunta você falou, olha, a questão do fundo imobiliário, onde você tem um pouco mais de proteção, previsibilidade. Para a gente estar no AAA, e é uma idade média de portfólio muito baixa também, sabe? Acho que isso é uma informação legal. A gente, na nossa média, os galpões são muito recentes, são galpões de 4, 5 anos no máximo, assim, são poucos que são mais antigos, então são modernos, são de AAA, o padrão hoje AAA, né, que obviamente é um padrão que ao longo do tempo ele vai se aperfeiçoando, muito bem localizado numa praça que é resiliente e forte, e o crédito, que obviamente ele é uma consequência desses dois primeiros, então a gente conseguiu hoje ao longo do tempo, com uma força muito grande de relacionamento, né, de network comercial, trabalho muito que o Francisco coordena super bem ali com o time dele, de
cativar bem os players que são muito importantes para nosso sucesso. Por exemplo, o Mercado Livre hoje, nós temos aí no nosso portfólio inteiro desses 11 bi sob gestão, hoje aproximadamente 500 milhões de metros quadrados alocados para Mercado Livre. Desculpa, 500 mil metros quadrados alocados para meio milhão de metros quadrados para o Mercado Livre. Isso representa quase 1/3 do parque Mercado Livre hoje no Brasil. Então a gente hoje é o maior proprietário de ativos locados para Mercado Livre no Brasil. Ele é muito representativo no nosso portfólio, é quase 20% do nosso portfólio hoje Mercado Livre. A Amazon é a mesma coisa. Hoje, do nosso parque inteiro de quase 3 milhões de metros quadrados, eu vou dizer que 12%, 13% disso é alocado para a Amazon. Olhando no ótica da Amazon, quase 60% do que eles têm no Brasil é alocado por nós. É um trabalho que tem sob a gestão BTG Pactual. Então, a gente entendendo um pouco essas dinâmicas, né, a gente consegue ser muito proativo para estar próximo desses players, tratar eles bem e ganhar sinergias com esse processo. Então, essa é um pouco a nossa forma de enxergar. E aí eu gosto de pincelar aqui, que é uma coisa que acho que o Rui provoca bastante a gente aqui, que é essa mentalidade do gestor de uma carteira pulverizada. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre pensando em formas de destravar valor para um portfólio. Então, não ter um apego forte a um ativo específico. Sempre com uma visão de proprietário, então a gente vive aquele ativo. O Francisco está lá toda semana, coordenando lá com os times, viver o ativo com aquela visão de proprietário, mas também com uma visão de gestor. Poxa, qual que é o valor justo para a venda desse ativo? A gente não tem apego a nenhum desses ativos no sentido de, isso aqui é para longuíssimo prazo. Não, isso aqui é um ativo monetário que eventualmente eu posso traduzir isso em valor monetário, né? É um ativo que tem valor. Então, por exemplo, essa transação recente que a gente está fazendo com o Sari, né, que o pessoal tem falado muito, depois acho que a turma pode explorar, é um pouco dessa mentalidade. Como é que eu consigo destravar mais valor para o meu ativo, para o meu investidor, trazendo caixa, trazendo lucro, sabe, fazendo mais valor com o que o meu portfólio me permite. Enfim, então essa é um pouco a nossa mentalidade de gestão. Muito bom. E você mesmo mencionou da preferência por regiões mais próximas a São Paulo e principalmente também pela qualidade dos ativos. Eu imagino que nesse cenário, com esse contexto, a originação dos ativos ela segue sendo um desafio. E ainda mais em regiões onde a gente sabe que a oferta é limitada e tem uma alta competição. Nesse sentido, como que tem sido o trabalho de originação de deals no atual ciclo e o que determina, por exemplo, uma aquisição? E quando vocês vão, né, realizar essa aquisição, o que vocês olham? Vamos olhar um ativo pronto? Quando que faz sentido, talvez, pensar em desenvolvimento? Quando faz sentido pensar já num ativo pronto? E quais são os tipos aqui de galpões que estão mais no radar de vocês hoje e até mesmo as principais regiões que vocês olham? Legal, deixa eu puxar esta aqui, Mafé. Originação, são várias perguntas aí que aqui... É quase que assim, o que a gestão pensa? Como pensa? Exatamente. Assim, primeira pergunta aqui é, nós gostamos de comprar, acho que no investimento imobiliário, comprar bem faz muita diferença aqui. Então essa é a primeira coisa, queremos comprar bem, tá? Depois, o que é que nós temos vindo a ver aqui ao longo do ciclo? Nos últimos 4, 5 anos, os juros têm estado em patamares muito elevados, tá? E a escassez de levantar recursos para ir comprar um galpão logístico é uma coisa que é difícil de executar, tá? Tipo assim, o mercado tem estado, muitos dos fundos estão a negociar com desconto a património, então levantar dinheiro, conseguir fazer uma emissão para captar dinheiro para comprar galpão, dar-nos uma vantagem competitiva aqui do BTLG, que historicamente ele tem negociado ali a património. Porquê que eu acho que ele tem negociado a património? É uma consequência, pegando aqui o gancho do Crestana, da gestão no dia-a-dia que nós temos vindo a fazer de destravar valor, vender ativos, sempre vender aqui com 20% acima de laudo. Isso permite-nos negociar junto a património. E acho que isso tem-nos dado uma vantagem competitiva aqui no mercado de conseguir comprar galpões quando os outros fundos não estão a negociar com capacidade de levantar recursos de capital. Tá? Essa é a primeira vantagem competitiva aqui nossa. Depois vamos para uma segunda derivada, que é o que é que vamos comprar nestes ativos. E aí nós temos várias estratégias aqui. Pelo BTLG é focado sobretudo aqui, que é o nosso flagship listado, que é o que a maior parte dos investidores conhece, é focado aqui sobretudo em São Paulo. E aí o que nós temos vindo a fazer neste primeiro momento é, se eu consigo comprar galpões logísticos de elevada qualidade em São Paulo, eu tenho conseguido originar bons cap rates, sobretudo profundos, que os gringos têm estado a desinvestir nesse movimento lá fora, que o prazo de vencimento tem acontecido, que são poucas as casas que hoje têm, dada a sua dimensão, capacidade de fazer cheques de 1 bi, 2 bi no mercado aqui. E é o ponto que o Cristiano comentou aqui, comprar no atacado para depois vender no varejo. Esse é o movimento que nós temos vindo aqui a fazer, comprar grandes
lotes aqui de galpões, e aí nós conseguimos uma vantagem competitiva. O que é essa vantagem competitiva? Também é não ter concorrentes, porque chegamos lá e oferecemos uma única solução para todo o mundo. Depois também, para surfar a tese de descentralização logística, que também é outra tese que nós acreditamos, que é assim, não é só São Paulo, onde há PIB, vamos dizer assim, nas cidades tem de existir um galpão logístico para ser aquele last mile. Quem explora muito bem essa sinergia é um player único nisso, é a LogCP. Então nós, junto com a LogCP, temos explorado essa alternativa. E isto é de galpões prontos, respondendo à sua pergunta aqui, que é o que nós gostamos mais neste momento de juros. Tá? Repara, nós estamos a conseguir comprar, na média nas nossas transações, um cap rate em torno de 9% a 10%, com Sellers Finance. Tá? O que é esse Sellers Finance? Pagamos 50% a 60% do galpão, mas recebemos 100% da receita. Isso permite-nos ter um carrego aqui entre 14% a 16% durante 2 anos, que neste patamar de juros elevados é uma coisa atrativa aqui para o investidor. Enquanto nos dá tempo aqui, estes 2 anos, para nós implementarmos a nossa gestão de revisional e de beneficiarmos da inflação, que isso, na final das contas, estamos a comprar o ativo ali um cap rate de 10%, 11%. Por isso a nossa preferência por galpões prontos. Mas aí surgiu no início do ano, surgiu uma oportunidade que nós andávamos há muito tempo a tentar encontrar, que foi um galpão locado para um inquilino AAA, com um contrato longo, com um yield on cost de aproximadamente 12%, que foi o quê? Que foi o BTS do Mercado Livre numa localização única em Cajamar. E isso levou-nos a criar um novo produto aqui, que era o BTLA, que é o nosso fundo aqui de desenvolvimento aqui com o Mercado Livre. Então, somando isso tudo, temos preferência por galpões prontos, porque hoje o momento do mercado, desenvolvimento para a conta fechar, são raríssimas as oportunidades, apesar de nós vermos muitas, tá? Que a conta fecha para nós. Acho que um output disso foi esse novo fundo que nós criamos do Mercado Livre. Muito bom. E aí, aproveitando justamente esse tópico, a gente sabe que essa estrutura desse novo fundo veio justamente com cota sênior, que é uma estrutura até diferenciada quando a gente está falando aqui em fundos imobiliários. Então, né, do Log AAA Cajamar, com um retorno-alvo aqui de IPCA mais 9,5%, também um retorno bem atrativo, e contrato atípico, BTS, com o Mercado Livre, que você comentou. E aí, a gente sabe que o próprio Cristana falou, o Mercado Livre é um dos inquilinos mais relevantes da América Latina. E o Prime Logística, que é o outro fundo que o Cristana também comentou, tem ativos aqui AAA também com alto peso de e-commerce. E aqui eu queria entender principalmente essa configuração. É um formato, digamos que novo, que está sendo estruturado. O que motivou essa estruturação com essa configuração específica de cota sênior? E quando que ela faz sentido na visão de vocês e qual que é a lógica por trás? Pensando principalmente em equilíbrio aqui entre segurança de fluxo e um upside via venda, né, futura. Como que essa estrutura agrega valor para o cotista? Legal, ótima pergunta aqui também. Vamos lá. Como é que surgiu essa alternativa aqui? Tá? Nós, com o mercado altamente desafiador em termos de captação, nós vimos que aqui havia 2 públicos que nós conseguiríamos atender esse passivo, esses investidores. Tá? O primeiro, vamos chamar assim o varejo, principalmente detido por pessoas físicas, vamos chamar assim, ele quer o quê? Quer previsibilidade de renda, tipo assim, baixa volatilidade, não quer correr muito risco aqui e por isso uma cota sénior faria sentido. Players mais sofisticados, com disposto a tomar mais risco, sabem o que é que estamos a falar de um galpão logístico, das fases de desenvolvimento de um galpão e de todos os riscos associados, vai requerer mais retorno, mas também está disposto a tomar mais risco necessariamente. Então o que é que nós fizemos aqui? Nós dividimos o retorno para o cotista da sub ficar exposto ao risco de desenvolvimento e ter os benefícios do ganho de capital desse desenvolvimento. E o cotista da sénior, que é este aqui que a maior parte dos investidores vão conhecer, com uma viés aqui de uma dinâmica quase de renda fixa, em que ele recebe esse IPCA mais 9, 9,5, ali todos os meses, aqui com uma boa previsibilidade. Então acho que esse foi aqui o segredo desta estrutura, conseguir dividir os retornos, risco-retornos por classe de investidores. Eu vou complementar o Rui, Mafê. Eu acho que é interessante aqui só destacar que isso é possível porque você está vendo a ponta compradora, mas a ponta vendedora, principalmente nesses casos que o Rui mencionou, eles estão lá, em algum momento eles desenvolveram ou investiram, tinha uma tese de saída, de liquidez, e o mercado está, como o Rui abriu a resposta anterior, muito ilíquido, está muito pouco, dando muito pouca vazão para as oportunidades do mercado que precisam sair.
Eventualmente, dependendo do player, ele consegue segurar um pouco mais por qualquer motivo, mas tem casos, né, e cases aí de ventures e investimentos que eles têm prazos para desinvestir. Então, o que acontece? No momento de mercado mais seco e difícil, a indústria ela vai se ajustando. E é uma provocação muito que a gente tem aqui nos nossos fóruns da área, de como que a gente tem uma forma criativa de acomodar as oportunidades que elas continuam lá. Uma delas, que acho que não é mais pauta desse, mas já foi pauta de fóruns anteriores, era a CETIP. De desenvolver veículos de CETIP, etc., para conseguir acomodar isso. E esse fundo hoje, com a cota sênior e sub, com prazo determinado, é uma evolução, uma adequação para o momento atual. Né? Então é onde a gente consegue trazer uma leitura diferente com relação à liquidez, monetização, etc. Então essa criatividade nossa, de estar sempre à frente aí dessas ideias mais inovadoras, com bastante segurança e previsibilidade, e essa é uma construção que a gente faz aqui muito dentro do banco, que garantiu o sucesso dessa estrutura que o Rui mencionou. Esse produto traz uma maior previsibilidade, uma menor volatilidade. Nesse sentido, você bem mencionou, é uma estratégia que foi, inclusive, moldada para o momento atual. Mas há espaço para novos produtos, pensando nessa filosofia, ou na visão de vocês é algo mais pontual mesmo? Porque, inclusive, esse viés que foi estruturado lembra bastante até uma renda fixa. Então, qual que é a visão de vocês, Tavares? Mafê, na nossa visão, acho que é importante passar a mensagem que a gente não gosta de perder a oportunidade. E tem claramente para nós essa escassez de dinheiro circulando na economia e, por outro lado, vendedores precisando realizar um investimento, é um momento oportunístico. Tá? Então, o que acontece? A gente percebe que existe um cap rate que não é de cenário normal de mercado, adquire esses ativos e vai pegar o dinheiro com investidores. Então, dividimos esses investidores em duas subclasses. Uma é a subclasse sênior, que é o cara mais conservador, que quer segurança, que quer previsibilidade, e por isso esse viés de renda fixa. Tá? Então, a gente fala para esse cara que a gente distribui um IPCA mais 9, 9,5%, sendo que o 9% cai mensalmente na conta dele e o IPCA ele recebe quando acontece o desinvestimento. Tá? Então, esse cara ele tem a segurança e a previsibilidade dos rendimentos. Enquanto a outra subclasse, que a gente fala que é o cotista da subordinada, ele está disposto a não surfar rendimentos mensais, mas olhar o ganho de capital lá na frente. Então, a gente acha que em momentos de mercado que traz insegurança para o investidor, para o varejão, que é exatamente o que está acontecendo hoje, a gente encontrou uma fórmula que parece funcionar muito bem. Tá? Então, por um lado, a gente consegue captar dinheiro com investidor de varejo por meio da previsibilidade, é o que todo mundo está querendo agora, não quer volatilidade. E com o cotista da sub, a gente traz o ganho de capital porque esse cara está vendo 4, 5 anos lá na frente. Então, essa parece ser uma fórmula que agrada a gregos e a troianos e que tem funcionado muito bem para nós, tá? Para capturar as oportunidades de mercado. E só complementando aqui, esse equilíbrio torna atrativo para todo mundo, tá? Que é o que o Francisco está a dizer, para o varejo, para a pessoa física, se você for comprar uma dívida, que é o viés aqui, MELI ou esses riscos, é quase B careca. Você aqui está a 100, 150 bips oferecendo de prémio, de taxa adicional, e aí torna-se atrativo. Por isso é que nós conseguimos moldar estes produtos. Tá? E a graça que ele assemelha, vou fazer uma comparação, mas assim, só para ilustrativa, mas não é exatamente isso, mas ele assemelha o que seria um cover bond, no sentido de você ter um produto com viés de renda fixa ou previsibilidade, que você tem ancorado por uma subordinação, que um player institucional maior está te cobrindo, e por outro lado você tem a garantia imobiliária de um portfólio vencedor, com uma gestão ativa comprovada, etc. Né? Então você tem os dois, né? A ancoragem de uma subordinada e uma carteira premium, né, por trás. Muito bom, excelente. Agora falando de histórico, né, pensando principalmente no âmbito do BTLG, que é, sem sombra de dúvidas, um dos fundos mais conhecidos aqui do mercado, se consolidou inclusive como um dos principais fundos imobiliários de logística do nosso país. Ele tem um histórico de aquisições relevantes e agora também a gente está falando de um cenário onde está sendo bastante discutido a incorporação do fundo imobiliário SARI. E aqui, claro, existem sinergias, destravas imediatas de valor e aumento de liquidez para ambos os fundos.
o próprio BTLG nasceu de um cenário, né, de um movimento de fusão e aquisição. E com esse histórico do fundo, quais são os principais aprendizados dos movimentos de fusão e aquisição que vocês tiveram, principalmente aqui no setor de fundos imobiliários, e como que a equipe avalia o impacto da incorporação do SARI hoje, né, como que isso vai agregar valor, principalmente numa entrega futura de valor para os cotistas do BTLG. E por que o BTLG se tornou aqui, eu diria, esse grande fenômeno do mercado atualmente? Muitas perguntas em uma só, Rui. Boa, vamos lá novamente. Como você disse, o BTLG ele nasceu de uma transferência de gestão aqui e conseguimos implementar aqui o nosso punho, vamos dizer assim, a nossa imagem de marca aqui, que é o que o Francisco disse um pouco aqui também, de sempre tentar pegar as melhores oportunidades no mercado. Tá? E em momentos de mercados estressados, como estamos agora com juros elevados, nós conseguimos aqui pelo fundamento imobiliário fazer um pouquinho mais de conta que a maior parte das pessoas consegue fazer, porque temos tempo, só por causa disso, e encontrar oportunidades de fundos imobiliários descontados, onde nós conseguimos comprar esses fundos baratos, via oferta da nossa cota, fazer um merge aqui, juntar os dois ativos e criar valor para o investidor. Não somos marinheiros de primeira viagem, como eu costumo dizer nisso, o BTLG foi um case desse em que nós vimos aqui potencial de destrava para os investidores. Há uns 3 ou 4 anos atrás nós incorporamos 2 fundos também, tá? Com 20% de desconto na média aqui, e acho que o interessante é que na altura nós tínhamos mesmo essa tese, vou comprar descontado esse fundo e vou vender os ativos. Bem, long story short, volta aqui 2 ou 3 anos, já desinvestimos a maior parte desses ativos que nós incorporamos com uma TIR média de 23%. Então essa tese aqui de comprar descontado esses fundos imobiliários tem-se transformado em valor. E porquê que o outro cotista aceita ser incorporado nesse preço? Porque ele sabe que está a trocar um fundo, na maior parte, com pouca liquidez menor, por um fundo maior, consolidado, com uma carteira muito resiliente, com uma gestão que tem vindo a mostrar um track record forte e com muita liquidez. Então é um pouco aqui do trade-off. Eu estou aqui num fundo menor, sem liquidez, que eu não consigo sair, vou para um fundo maior que eu consigo sair, ter a minha liquidez e uma gestão melhor. E até um potencial de valorização, né, em cima da própria patrimonial. Perfeito. Então assim, eles aceitam fazer isso aqui e nós vamos ali no trabalho do dia a dia encontrar o melhor comprador com tempo, que às vezes o outro fundo não tem tempo, para encontrar as maiores destravas imobiliárias aqui, que é o que nós temos vindo a fazer. Beleza, esses são os movimentos de M&A que nós temos vindo a fazer. Dito isto, Sara, respondendo à sua pergunta, como é que nós enxergamos a transação? Tá? Enxergamos por algumas óticas aqui. A primeira é que estamos a comprar um galpão logístico, tá? Em Santo André, que é a nossa tese aqui, RAI 30 de São Paulo, nesse caso RAI 15, a um cap rate próximo de 12% aqui nas nossas contas, mais para 14%, mas vai depender aqui do valor de locação da segunda parte do galpão, porque ele está 50% ocupado. Beleza. Depois, acho que o principal ponto da transação aqui é, estamos a enxergar como uma oportunidade neste mercado escasso, em termos de levantar caixa, como uma oportunidade de capturar aqui uns 390 milhões de caixa para nós conseguirmos ir comprar galpões logísticos. E aí vão perguntar, como assim esses 390 milhões têm lá uns prédios corporativos? Tá? Na nossa cabeça aqui, estes prédios corporativos são extremamente líquidos. Então era um pouco do nosso desafio. Eu não quero, pelo meu mandato de logística, carregar esses ativos corporativos, que acho que não é a tese do fundo. Então o que é que nós vamos fazer? Aqui até já estamos em negociações para incorporar e automaticamente vender esses prédios corporativos para um terceiro player. Estamos já com 3 conversas, uma das quais com um investidor gringo, então estamos nesse movimento aqui de desinvestir para sair tudo, vamos dizer assim, casado ou muito perto de acontecer tudo ao mesmo tempo. Então na nossa cabeça vai acontecer isso, vamos comprar um galpão logístico descontado a 2.200 metros quadrados, assim, abaixo do custo de reposição, vamos encarteirar aqui 390 milhões de caixa aqui para comprar galpões logísticos, e nesses 390 milhões destravar também um potencial lucro na compra desses galpões, desses prédios corporativos no momento da venda. Tá? Então tem aqui 3 win-wins, vamos dizer assim, 3 vantagens aqui para nós aqui nesta transação. Tá? Você comentou anterior. Pode falar, Cristana, Posso desculpa. complementar o Rui? Claro. Só um reforço que não é nosso mandato no BTLG ter ativos corporativos, deixar bem claro o ponto que o Rui falou, que a gente não quer e não deve ficar com esses ativos, então estamos sim em processo de conversa com 3 casas.
E outro, você mencionou sobre o sucesso que foi BTLG, a franquia aí que a gente vem construindo. A gente tem uma mentalidade aqui da área de excelência por tudo que a gente faz. A gente transpira isso. E antes de mais nada, a gente gosta muito do que a gente faz. Pra gente isso aqui é dia a dia. A gente conversa de segunda a segunda, domingo, final de semana. O que a gente pode fazer para melhorar? Vai visitar os ativos do final de semana, sabe? Então, é uma coisa que de fato a gente olha e não a gente, assim, com toda a humildade, a gente não está se comparando com o mercado. De fato, a gente quer construir uma plataforma muito vencedora em logística. Então, a gente olha para fora, a gente vê, sabe o que é um Prologis REIT lá fora, sabe? A gente vê um pouco essa tendência dos fundos serem os grandes fundos que consolidam e trazem uma melhor previsibilidade para o investidor, trazem uma carteira diversificada, etc, etc. Então, é um pouco isso que a gente transpira que resulta um pouco nesses pontos aqui que o Rui trouxe, fez essas ideias fora da caixa que você também provocou. Muito bom. A própria Prologis nasceu de movimentos de M&As e incorporações nesse momento. O GLP, Prologis, né? Não é muito diferente. Com certeza, e vocês se destacam nesse sentido. Rui, você tinha comentado anteriormente que, na média, o desinvestimento era uma taxa de aproximadamente 20% acima do valor patrimonial, né, do laudo. E aqui eu queria entender quais são os critérios que vocês olham, principalmente quando estão tomando uma decisão de uma venda de um ativo. Como que vocês balanceiam, por exemplo, o momento do ciclo? Qual que é a expectativa, por exemplo, de um cap rate para a tomada de decisão de saída? E como que é isso perante uma decisão estratégica, olhando o portfólio como um todo? Porque você mesmo mencionou anteriormente, tiveram a incorporação de outros fundos no próprio portfólio do BTLG e, eventualmente, foi tomada essa decisão de desinvestimento, né? Tinham alguns ativos que não faziam sentido e, ainda assim, agregou valor para o próprio fundo. Queria entender um pouco como que é a ótica e essa tomada de decisão. Legal. Acho que isso é uma virtude aqui da nossa gestão, tá? Assim, quando nós vemos aqui os players aqui do Brasil, principalmente gestores de fundos imobiliários de tijolo, agora até tem mais, mas nos últimos anos, eles compravam o imóvel e acabavam por não ter desinvestimento aqui deles e carregar aqui ao longo dos vários ciclos, tá? Acho que pela nossa gestão aqui, pelo nosso track record de hedge fund, BCFF e isso aí, nós sempre fomos muito aqui, sabemos o que é o preço que vale cada imóvel e sempre fomos assim, muito, o nosso foco sempre foi o que vale, quanto vale aquele imóvel. E dizemos assim, todos os nossos imóveis estão sempre todos à venda aqui, para não termos apego ao imóvel, tá? Temos apego sim a retorno para o investidor. E aí nós temos sempre vindo a fazer desinvestimentos, na média aqui 10% do nosso portfólio nós vendemos todos os anos, tá? Aqui de ativos, que é para também para o investidor, pessoa física, ter a noção aqui do quanto realmente isto extravar valor para o investidor. E aí acho que é um trabalho que nós começamos uns 3 anos, 2 anos antes, que é nós identificamos o ativo, a que preço compramos, aí quando nós estamos a ver como é que está o mercado, nós por meio de revisionais, descontos, carências, aumentamos o valor de locação dos ativos para estar muito perto ou ligeiramente acima do valor de mercado e depois encontrar, aí também acho que é uma capacidade nossa diferenciada, de encontrar quem é o melhor comprador para esse ativo. Quando você consegue esses 3, comprar barato, ganhar leasing spread, aumentar o valor de locação acima da inflação, que é o que nós temos vindo aqui a fazer, e encontrar o melhor comprador na praça para aquele tipo de ativos e identificar quem é essa pessoa, nós fazemos o desinvestimento aqui e entregamos esse dividendo para o investidor. Então. Muito bom. Isso tudo dito, né, se reflete justamente ao que a gente tem visto no próprio fundo BTLG hoje, entregando um dividend yield em torno de 9,4% ao ano, com uma vacância aqui bem, diria 1,9%, né? Parabéns aqui o time se destacando, sem sombra de dúvida. E a gente vê principalmente toda essa movimentação de vocês em relação a novas locações, a novos inquilinos entrando no fundo. Então, geralmente, a gente acompanha ali nos relatórios gerenciais toda essa parte que é uma gestão ativa. E aí, eu queria também que o cotista pudesse ter a oportunidade de entender mais sobre o trabalho de vocês aqui, justamente nesse âmbito que você comentou, da revisão dos contratos. E aqui, qual que são os critérios, Francisco, que vocês olham principalmente para tomar uma decisão, né, dessa revisão de contrato de locação? Como que vocês mantêm esse nível de vacância tão baixo, porque realmente é expressivo, né, bem baixo, tão controlado, o que não é tão simples assim, principalmente em momentos de maior rotatividade de inquilinos, como a gente viu no início de 2025, a gente viu saídas expressivas no mercado, ou seja, nem todo fundo, nem todos, né, fundos listados estão com essa vantagem, como o próprio BTLG. Por isso, conta pra gente um pouquinho, Francisco, como que é esse trabalho do dia a dia, eu diria assim.
Boa pergunta. Todo mundo quer saber a receita do bolo e o que eu falo é, não tem receita do bolo. O que tem é muita sensibilidade comercial caso a caso com os inquilinos. Eu acho que a palavra de ordem na nossa casa aqui é parceria. A gente vê muita parceria de longo prazo. E é óbvio, todo mundo, principalmente aqui no Brasil, que é um país muito volátil, passa por algum momento mais desafiador de mercado. Não tenha sombra de dúvidas. Então, quando o inquilino chega para nós, pede um desconto e etc., a gente está sempre apto a ouvir. Mesmo que a locação dele a gente saiba que esteja no valor justo ou abaixo de mercado. A gente quer ouvir ele, mas, obviamente, a gente pode até fazer as concessões momentâneas e etc., mas a gente quer alguma contrapartida de parceria. Então, nessas negociações, por muitas das vezes, eu acho que essa é a principal fórmula da nossa retenção de inquilinos, elas são embasadas com alguns descontos provisórios e, do nosso lado, a gente visa uma extensão do contrato, do prazo contratual, ou um fortalecimento da multa contratual, ou a gente deixa mais robusta a garantia de locação. Então, a gente sempre brinca com essas 3 variáveis. E eu digo que a gente aproveita esses cenários macros mais voláteis para deixar a nossa carteira ainda mais forte através dessa estratégia. Essa é a estratégia que eu chamo de estratégia defensiva. Aí vem a estratégia, e aí fruto das boas compras que a gente tem tido a fazer, de aumento de preço de locação, porque antes da gente comprar, a gente tem uma leitura do mercado, do que é que gira a locação naquela região. E a gente sabe que o preço de locação está abaixo e deveria ir a mercado com o nosso trabalho. Então, a gente implementa, sim, esses aumentos de locações, mas não é nada muito agressivo e hostil do ponto de vista de relacionamento do cliente. Sempre é pelo viés de construção, é sempre uma construção. Então, assim, na média, nos últimos 2 anos, a gente tem conseguido revisionar nossos contratos de locação 15%, 20% de ganho real. Mas não é na cabeça, digamos assim. A gente tenta diluir esse aumento nos 3 anos, e o cliente se sente respeitado dessa forma. Então, assim, a gente faz um aumento de locação respeitando os desafios do cliente e ele entendendo nosso racional de preço de mercado. E assim a gente constrói uma relação duradoura. Tá? Então, acho que é muito esse racional de, quando aumentar a locação, aumentar de uma forma que a gente não sacrifique ninguém. E quando for um momento desafiador do mercado, vamos escutar, mas tu também precisas entender meus anseios. Então, é um troca-troca, é muito da sensibilidade comercial do dia a dia e do caso a caso. Tá? E eu vou te complementar, Francisco, que você falando, eu estava pensando uma questão, né? E é uma coisa que a gente discute muito aqui em comitê também, né? Poxa, se a gente está com uma vacância tão baixa estrutural, eu vou citar a BTLG porque é onde, hoje, na prática, onde tem vacância, o resto do portfólio praticamente a gente não tem. A gente se provoca, será que a gente está com os preços errados? Será que a gente poderia forçar mais vacância, ou seja, puxar ainda mais? E acho que o Francisco foi muito nessa linha mesmo. Falou, a gente já puxa, a gente já está conseguindo, a gente puxa 15%, 20% de ganhos reais, onde a gente consegue, tem tipicidade, etc. E acho que uma fórmula legal para a gente conseguir interpretar o que é isso se, como você mesma falou, a gente hoje está com yield na ordem de 9,5 aproximadamente, né? Isso é mercado que está muito próximo de patrimonial, mas se a gente está com 9,5 hoje de yield, vamos expurgar o que seria a taxa de administração e eventualmente TBI, você vai chegar a quase 11% de um cap virtual desses ativos. Do que a gente está falando? Um portfólio 90 e poucos % em São Paulo, AAA, inquilinos de primeira linha, a um cap implícito de 11%, ou seja, isso está só comprovando que a gente está criando muito valor já na alocação no patamar que está. E não é que, será que a gente está dando carência para todo mundo, por isso que a vacância é tão baixa? Não, pelo contrário, né? A gente está conseguindo usufruir isso muito bem e, obviamente, traduzindo esse valor. Então, acho que é um fruto aí do ativismo comercial aí que o Francisco está conduzindo. Muito bom. E nesse assunto vacância, a gente teve esse início de 2025 relativamente mais morno, né? A gente viu algumas saídas mais relevantes de alguns inquilinos dentro do setor. Mas a gente sabe que, independente desse início mais morno, o setor logístico ele continua atrativo, impulsionado principalmente aqui pelo consumo digital, a reestruturação das cadeias de suprimentos. E por isso, inclusive, muitos analistas de mercado seguem confiantes, principalmente aqui com o raio 30 de São Paulo. E eu queria entender
do time, qual que é a visão, né? Quais são as tendências também que vocês enxergam para o mercado, como que ele está se direcionando, né? No âmbito, principalmente, tem alguma região que talvez em breve a gente vai ter uma ausência muito grande de empreendimentos nessa região, enfim, algo nesse sentido, ou até mesmo entender como que vocês estão preparando os fundos para captar até essas oportunidades nesse sentido. Queria entender a visão de vocês. Legal, eu posso puxar aqui, a turma me complementa, mas na prática é um pouco do que eu estava falando, né? Acho que a principal tendência hoje que a gente está... Tem duas questões latentes aqui, uma com relação a e-commerce e outra com uma relação estrutural. Estrutural, todo mundo sabe, estamos discutindo uma questão tributária, né, o deslocamento do polo de tributação, agora vai ser no ponto de consumo e não na produção. Isso deve ter um impacto brutal em toda a malha logística, aquilo que eu estava mencionando, de carretas circulando vazias, etc., só por uma questão fiscal. Isso agora vai começar a mudar bastante. Então, conscientes disso, acho que só fortalece um pouco a nossa tese de estar posicionado onde o público está, onde o público consome, ou seja, PIB elevado, PIB per capita elevado, concentração de pessoas, etc. E naturalmente a gente vai pensar nas grandes regiões metropolitanas e naturalmente São Paulo é uma região metropolitana que se destaca também. Obviamente tem outras muito fortes, mas que a gente acaba então se concentrando. Então, com olhos na questão da agenda tributária, a gente fortalece a nossa tese aqui em São Paulo. A gente cita aqui, por exemplo, Cajamar, a gente já está caminhando aí para quase 500 mil metros quadrados de franquia logística localizada em Cajamar, que é um dos polos mais interessantes, onde ainda tem bastante leasing spread para capturar, enfim, que a gente está conseguindo se posicionar. E tem muito essa leitura do e-commerce, aí já falando um pouco no paralelo, que é um pouco essa tese de o que eles estão buscando, né? Esses players, uma Amazon, o Mercado Livre, os principais players, né? No Brasil, a gente tem um mercado ainda diversificado, onde está tendo uma disputa muito forte com relação a essa liderança, né? Estados Unidos, você tem a Amazon liderando o mercado, com mais de 50% do market share, a Alibaba também lidera na China, você tem a própria Amazon liderando também na Índia, e esses players, tanto a Amazon quanto o Mercado Livre, que são dominantes aqui no Brasil, Mercado Livre, principalmente a América do Sul, estão disputando o nosso mercado absolutamente concorrido com Correios, com Via, com Americanas, enfim, com vários outros, e Magalu, enfim, por uma vantagem competitiva de ser o maior. E esses players estão investindo muito. A gente vê aí de poucas semanas para cá, por exemplo, só Mercado Livre já fechou mais de 400 mil metros quadrados aqui no Raio 30 de São Paulo, vários lugares, né? Embu, Guarulhos, Cajamar, entre outros. Então a gente está muito atento a essas tendências de e-commerce, muito atento a essa necessidade. E qual que é a agenda por trás do e-commerce? É o user experience. Para eles é muito importante ter o same day delivery, ter o 2-hour delivery, ter a logística reversa. Amanhã, quando você vai abrir seu aplicativo e vai falar, poxa, eu posso comprar, onde que eu vou escolher aquele produto? Vai pesar muito para você o custo de frete, vai pesar muito para você a facilidade de troca de peças ou de reposição, etc. E isso é uma questão de estratégia de posicionamento. Então, a gente tem dado muita atenção a isso, pensando pelo viés do proprietário, como que a gente consegue costurar juntos. Então essa é um pouco a nossa dinâmica aqui de posicionamento olhando para frente. E deixa-me complementar, eu gosto de ser sempre pessimista, Cristiana, aqui, mas deixa-me, o que é que podia ser o ofensor disso, tá? Não sei porque, o que é que podia ser o ofensor deste macro movimento aqui que está a assistir gigante, super positivo? Era ter um excesso de oferta de condomínios logísticos. Mas aí quando nós vamos analisar no detalhe esse movimento, o que é que nós vemos aqui, tá? O custo de construção está altíssimo, tá? Assim, o terreno está caro, a matéria-prima está cara, a conta não está a fechar para fazer condomínios logísticos quando você vê aqui o valor médio nacional versus o custo de construção. A conta hoje não coisa. Então, necessariamente por aí você vai ter um aumento dos valores de locação, corroborando aqui com a tese do Cristiana. E ainda para complicar mais a situação, com este patamar de juros, não se torna viável o custo de capital aqui para correr o risco de desenvolvimento. Então, o que podia ser ofensor desta onda gigante que o Cristiano comentou era um excesso de oferta. E esse excesso de oferta não existe hoje no mercado. Então, e quando existe, repare, quando os galpões, alguém levanta um galpão e está prestes a entregar, eles já saem na média de 30% a 40% pré-locados, que foi o que você estava a comentar. Então, assim, realmente é uma onda que vem muito forte aqui em termos de logística aqui. Muito bom. E eu acho que desse papo todo aqui, uma das coisas que deu para a gente perceber é que a gestão faz toda a diferença no resultado eu diria, dos fundos, no caso, ou então até mesmo das operações aqui. E
independente disso, muitos gestores ainda pensam que talvez no setor logístico é só comprar e talvez manter esses ativos que está tudo bem. Não é bem assim. A gente viu quanto faz diferença, inclusive nos retornos, toda essa parte do ativismo. Eu queria entender, não diria ativismo, né? Porque ativismo pode soar até negativo, mas uma gestão mais ativa. E eu queria entender um pouco de vocês, talvez pontos da gestão que o cotista, aquela pessoa que está nos assistindo agora, não entenda, ela não consegue ver. Então, onde que estão, talvez, essas decisões no detalhe que realmente agregam valor para o fundo, para o cotista, para o investidor final? E o cotista talvez não tenha essa percepção tão fácil. E, inclusive, do dia a dia, porque o dia a dia não é o glamour todo, né? Então, vir aqui, ter esse reconhecimento, ter os resultados do fundo, são de justamente um dia a dia bem árduo, né? Então, essa negociação que o Francisco comentou, está lá próximo aos inquilinos, está próximo, cuidando dos imóveis, tem toda uma questão de gestão desses ativos, que não é tão simples, né? A gestão propriamente dita, entre vários outros detalhes que talvez até eu mesma não faça muita ideia do que seriam. Então, conta pra gente, principalmente, onde que vocês agregam não é nem onde vocês agregam, que ficou bem claro, mas onde que estão esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença na estratégia? Isso eu vou puxar aqui, então. Eu acho que nosso dia a dia ele é muito centrado realmente no relacionamento. Eu acho que essa é uma ponta que comentei aqui com vocês já, de estar muito próximo dos clientes. Mas uma outra ponta que eu acho que é importante todos saberem é que a gente passa o dia fazendo conta. Tá? Então, olhando como que a gente consegue aumentar a receita do fundo e como abaixar os custos. Tá? E eu acho que nessa linha dos custos, que a receita todo mundo sabe como é que a gente consegue aumentar, é fazendo revisional, é tendo leitura de mercado e etc. A dos custos, ela é uma visão bem minuciosa que a gente gosta de estar acompanhando também. Tá? Então, assim, custo condominial, apesar de ter um organismo vivo, cada ativo, etc. tal, a gente gosta de acompanhar na linha, porque no final do dia, um custo de condomínio mais barato para o inquilino, ele se traduz em um espaço para eu cobrar um aluguel mais alto e conseguir distribuir maior rendimento para o nosso investidor. Então, uma dessas iniciativas que a gente tem implementado, que tem tido muito sucesso, é a migração da energia para o mercado livre de energia. Tá? Eu acho que nos últimos 18 meses aí, os condomínios que têm tido sucesso nessa estratégia têm reduzido a conta de energia aqui em 30%. O que se traduz em muito valor para esses inquilinos, eles percebem isso, tá? Eles gostam disso. Um outro ponto que eu acho que é importante realçar aqui é, por exemplo, o portfólio ficou tão grande que a gente consegue ter uma apólice de seguro única e com custo mais eficiente. Então, assim, a gente consegue bidar também N prestadores de serviços, segurança, jardinagem, que são aqueles que têm o custo mais caro, de forma a reduzir o preço. E isso se traduz em valor. Então, todas essas linhas, e aqui posso me prolongar aqui, são inúmeras, a gente está olhando ali no dia a dia para tentar abaixar o custo, assim, satisfazendo melhor nosso cliente e, obviamente, abrindo espaço também para a gente cobrar um aluguel mais caro e traduzir isso em valor para o cotista. Eu vou te complementar que eu gostei da sua brincadeira de faz muita conta, mas eu acho que é mais ainda do que isso, que obviamente a conta permeia todas as nossas conversas, mas a gente fica aqui mesmo o dia inteiro, desde cedinho até altíssimas horas aqui, debatendo ideias, sabe? De abrindo e o Rui é uma fonte de ideias aqui, vai trazendo. Eu gosto de brincar que as minhas olheiras não enganam. E aí vem um monte de coisa, e é legal porque a gente tem muitas experiências aqui combinadas, que é muito bacana. A gente gosta muito do que a gente faz, a gente, sabe, debruça em cima de cases, de temas. Pô, saiu uma matéria legal, saiu um case legal que alguém fez, construiu, comprou, vendeu, e a gente fica, pô, a gente viu, a gente falou, a gente... Então, assim, o negócio, ele transborda o nosso dia a dia. Obviamente, a matemática permeia tudo isso, mas essas ideias, elas fluem. Então, a gente gosta muito dessa provocação. E aí, se te mudasse a estrutura assim, se fizesse assado, tal, então esse tipo de coisa... O mercado vê só a pontinha do iceberg, né? No final, a nossa comunicação, que a gente sabe também que tem muito que melhorar na forma de comunicação, padronização, etc. Mas esse grosso da história inteira por trás,
E esse aí é um pouco aí os nossos bastidores aí, que é um pessoal que a gente gosta muito do que a gente faz, né? Acho que essa é um pouco a agenda. Tem que amar mesmo o que faz, realmente. Muito bom, nós chegamos então ao final de mais um programa. Muito obrigada, Cristana, muito obrigada, Rui e também Tavares. Foi um prazer. Uma honra sempre estar aqui. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Olha, foi um prazer, então, ter vocês aqui no programa. Eu tenho certeza que em breve voltarão, porque tem muito aqui para a gente conversar e sempre estão saindo deals de logística. Então, sem sombra de dúvidas, em breve repetiremos. Esse foi mais um episódio do BTG Asset Talks. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe também no Spotify e no LinkedIn. Até mais!